Bom dia, vamos falar com Deus. Fique de pé, vamos entrar na presença de Deus. Feche os olhos e cante. Adoração e derramar meu ser. É o que meu coração, meu coração deseja toda manhã. te imaginar é me inspirar para te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. leva-me além. Leva-me além. Que minha vida flua mais. Minha vida flua Mais do teu poder. Render a ti. Cante para Deus. E derramar teu ser. O que meu coração deseja. Te imaginar e me inspirar para te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. por ti. Senhor, tu és. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Que minha vida flua mais. Minha vida flua Mais do teu poder. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo. ao nível mais profundo De intimidade. contigo, ó Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Que minha vida flua mais.
vida como sal. Que minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Ó Senhor, nosso Deus, e nosso Pai e nosso Rei, em nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, nós entramos em oração e chegamos diante do teu trono, Senhor, em plena certeza de fé, em plena convicção de que o Senhor está ouvindo e ouve as orações, certos de que isto acontece não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos do Senhor Jesus, que morreu por nós, que entregou-se por nós, que deu a vida em nosso favor, e por causa dos méritos dele, do nome dele, é que nós conseguimos chegar diante do teu trono, é que temos acesso direto à tua presença. Queremos agradecê-lo, Senhor, por mais um dia que se inicia, por mais um dia que o Senhor nos concede. Agradecê-lo por estarmos aqui e podermos invocar o teu nome, buscar a tua presença. Existem tantas pessoas lutando para alcançar tantas coisas que não têm importância nem valor. Muitas não conseguem compreender a importância, o valor de podermos te buscar e sabermos que o Senhor é Deus, e saber que só existe um Deus, de poder, Senhor, buscar a tua presença, a tua face, de podermos confiar a nossa vida, os nossos caminhos ao Senhor e recebermos a garantia de que não seremos envergonhados nem confundidos. Te agradecemos pela tua atenção, porque o Senhor, sendo Deus, se dispõe a nos ouvir, se dispõe a inclinar os ouvidos para nós. Sendo Deus, o Senhor ainda se dispõe a estar no nosso meio, a permitir que a tua presença esteja entre nós. Queremos agradecê-lo porque o Senhor é o único refúgio, a verdadeira garantia do futuro. Por isso o salmista disse: tu és o arrimo da minha sorte. A verdadeira garantia do futuro é o Senhor. Não há nada pelo qual possamos apoiar a nossa vida neste mundo, de tal maneira que venhamos nos considerar seguros, firmes, protegidos totalmente. Queremos, Senhor, agradecê-lo, porque em todos os momentos, e independentemente das circunstâncias, o Senhor garantiu que estaria conosco, com aqueles que creem no teu Filho e o seguem. O Senhor Jesus prometeu, dizendo que nós não ficaríamos órfãos, desamparados, mas Ele enviaria outro Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Consolador,
que acompanharia os seus seguidores por todos os dias, até a consumação dos séculos. Queríamos agradecê-lo, porque nós temos a garantia de que o Espírito Santo acompanha, consola, ensina, guia aqueles que de todo o coração, com toda sinceridade, te seguem, te buscam, andam na tua presença. Eu peço, Espírito Santo, venha abençoar o teu povo que aqui está. Venha fortalecê-los, Senhor. Venha lhes conceder vigor espiritual. Venha ajudá-los a desenvolver a fé, a crescer a confiança em Ti. Venha, Espírito Santo, falar com todos aqueles que querem ouvir a Tua voz. Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. As minhas ovelhas me conhecem. Eu peço que o Espírito Santo abençoe, oriente, ilumine, fortaleça. Nosso objetivo aqui é buscá-lo, é adorá-lo, é glorificá-lo, é exaltar o teu nome, é ouvir a tua voz, é buscar e receber, Senhor, capacidade espiritual para que possamos prosseguir firmes em um mundo de lutas, de trevas, de aflições, mas permanecermos firmes e inabaláveis, como está escrito, porque assim está escrito: depois de teres vencido tudo, permanecer firmes e inabaláveis. Que o Espírito Santo abençoe, que o Espírito Santo fale com aqueles que não se converteram ainda, que o Espírito Santo fortaleça os que se converteram, que o Espírito Santo venha ajudar, fortalecer aqueles que estão, Senhor, enfrentando lutas, tempestades, circunstâncias contrárias, momentos difíceis, que o poder sobrenatural da Tua presença, da Tua palavra, venha encher-lhes o Espírito, Senhor, e eles recebam forças nesta manhã, e venham lembrar-se que maior é o que está em nós do que todas as lutas que o mundo apresenta. Abençoa esta reunião, perdoa os pecados, as falhas, iniquidades, e que a Tua presença, Senhor, venha operar em nossas vidas, no nosso meio, faz dissipar as trevas, estejam elas onde estiverem, Senhor, que a Tua presença, Senhor, venha controlar, dirigir a atmosfera deste lugar, e que todos os que de coração aberto estão aqui possam ter experiências contigo, encontrá-lo, ouvir a Tua voz e serem abençoados grandemente. Nós te pedimos, conceda, Senhor, a Tua presença e abençoe para a glória e honra do nome de Jesus. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés, pois a Tua glória, ore assim em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa vida, limpa o nosso coração, a nossa mente, ajude-nos a nos achegarmos diante de Ti com toda a nossa fé, sinceridade,
de todo o coração, e que possamos, Senhor, ter experiências com o Senhor, ouvir a Tua voz, receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós neste dia. Nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem, se você tiver, página 59. Se você tiver um nada, cante para Deus. O sentimento mais lindo, viver é mais que sonhar, é preciso amar E aprender a confiar, a confiar. mas fé, lutar é perseverar. Lutar é perseverar pelo seu ideal, Sentindo a esperança sentindo a esperança de um novo amanhã, anunciar a salvação. a salvação. Toda luta Tem sempre no final uma vitória. jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama, não desiste, vai até o fim. vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Novamente, toda luta Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. sua derrota. Quem ama não desiste, Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, Ainda que os problemas ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. você precisa viver. Você precisa viver sem olhar para trás, Acreditar e apoiar. acreditar e apoiar sua fé No amor que Jesus provou lá na cruz. provou lá na cruz. Assim você vai sentir o infinito invadir. O sol vai brilhar. O sol vai brilhar nessa escuridão. Deus vai tocar E Deus vai tocar no teu coração. teu coração. Cante com fé, cante para Deus. Toda luta Toda luta tem sempre no final uma vitória. jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, Ainda que os problemas te sufoca. Para tudo existe uma solução. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de
1 Samuel, para a gente dar uma orientação, orar e buscarmos a presença de Deus. 1 Samuel, capítulo 22. Olhe para mim, depois a gente lê. Quando o cristão cresce espiritualmente, amadurece na sua fé, na sua vida com Deus, ele vai aprendendo, entendendo que Deus faz promessas, mas não significa que nós vamos conquistá-las com facilidade. Deus pode fazer promessas específicas para um cristão, no seu coração, uma promessa específica para ele, além das promessas que nós já encontramos aqui na Bíblia, que são milhares. Mais de 6.000 promessas foram feitas, promessas direcionadas para a vida eterna, vinda do porvir, mas promessas para nós enquanto estamos aqui nesse mundo. No entanto, não significa que Deus me fez uma promessa e eu vou conquistá-la rapidamente e ela virá dentro de uma facilidade muito grande. Não é assim. Quando amadurecemos na fé, nós entendemos que as promessas de Deus, elas precisam ser conquistadas por meio da fé e da obediência, e haverá lutas, e existirão adversidades, existirão lutas, Deus vai permitir, porque no meio das lutas, das adversidades, das circunstâncias contrárias, nós crescemos espiritualmente, mostramos para Deus o que temos no coração, desenvolvemos um caráter perseverante, e isso é importante. Então, por exemplo, Davi, quando ele tinha mais ou menos 12 anos, era um garoto, Davi foi ungido rei de Israel. O profeta foi à casa dele, e Davi tinha vários irmãos, boa aparência, estatura alta, eram vários do exército, inclusive. E Davi era considerado, dentro da sua casa, alguém que não tinha nenhum valor. Tanto é que o profeta foi ungir rei, e foi à casa de Davi, e na hora que ele foi ungir, ele olhava a aparência dos irmãos de Davi, aí ele queria derramar o óleo, e Deus falava, não é esse, não é esse, não é esse, até que acabaram, não havia mais ali alguém para tentar ungir. E ele perguntou, tem mais alguém aí? E aí a resposta foi essa, tem Davi, está lá no campo tomando conta das ovelhas, como alguém que diz assim, tem um aí que está aí, ó. E quando Davi foi chamado e entrou na casa, então Deus falou, é esse aí. E Davi foi ungido para ser rei de Israel. Em seguida, Davi venceu o gigante Golias, uma grande vitória ele obteve. E a partir dali Saul começou a sentir inveja de Davi, porque o povo gritava, exaltava Davi por causa daquela grande vitória. E então começou uma luta terrível, porque Saul, rei, agora ele, cheio de inveja, de ódio contra Davi, começou a perseguir Davi com todas as forças que tinha. Chegou uma hora que Davi teve que fugir, e Davi teve que entrar numa caverna para se esconder. Então, em outras palavras, Deus mandou ungí-lo como rei. Quer dizer, você, pela escolha de Deus, será rei de Israel.
No entanto, Davi demorou entre 15 a 18 anos para conseguir conquistar aquilo, para poder ser colocado na posição de rei. Nesses 15 a 18 anos, se calcula, Davi passou por lutas terríveis, enfrentou muitas lutas, e muitas das vezes o cristão esquece disso. Por falta de amadurecimento espiritual, muitos cristãos dizem: não, Deus me fez promessas, além daquelas que estão na Bíblia. Deus falou no meu coração a respeito de algo que Ele quer fazer, que Ele quer realizar na minha vida, e de repente aquele cristão começa a enfrentar muitas lutas, muitas adversidades, circunstâncias contrárias. A pessoa de repente vê uma série de adversidades surgindo na vida dela, nos caminhos dela, e de repente ela fica meio que confusa, e ela fica às vezes duvidando de Deus. Por que que Deus, que prometeu fazer alguma coisa na minha vida, por que que Deus que prometeu me abençoar, por que que Deus que prometeu que ia fazer aquilo, Ele pôs aquilo no meu coração, agora Ele está permitindo que eu enfrente muitas lutas, adversidades, circunstâncias contrárias? Porque isso faz parte da fé, isso faz parte da luta. Então vamos ler aqui, por favor. Depois a gente vai fazer a oração direcionada para isso. 1 Samuel, capítulo 22. Então Davi, ele foi ungido. Olha, você agora está sendo escolhido para ser rei de Israel. Imagina como ficou a cabeça dele, né? Pô, Deus me escolheu para ser rei. Ele imaginou, então agora eu serei rei. Ele não tinha vaidade no coração, mas certamente pensou: eu vou me assentar lá no trono e vou comandar o país. Mas não foi assim, demorou vários anos. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão, quando ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os homens amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então, olhe para mim, por favor. Então, Davi recebeu de Deus uma unção para reinar sobre Israel. No entanto, Davi agora está fugindo. Teve que entrar numa caverna para poder preservar sua vida. Não é que ele estava acovardado, mas ele estava lutando para preservar sua vida. E, além disso, entraram também, a família de Davi foi lá visitá-lo, porque ele estava dentro de uma caverna. Ele foi viver dentro de uma caverna. E em seguida diz a Bíblia que vários homens se juntaram a ele. Quem eram esses homens? Gente que estava no fundo do poço, gente que estava humilhado, homens que estavam endividados, amargurados de espírito, homens que estavam no fundo do poço. Quer dizer, Davi já tinha uma luta a enfrentar, a dele. Agora se ajuntam a ele homens que estavam no fundo do poço. O que Davi fez? Se derrotou no meio de tudo aquilo? Não. Davi viu pelos olhos da fé o que Deus podia fazer, e ele se fez chefe, líder, capitão daqueles homens que estavam no fundo do poço. Por quê? Porque Davi cria no que Deus havia prometido, no que Deus havia falado, no que Deus havia feito. Deus o escolheu para uma coisa muito grande. Então o fato do cristão
de repente está passando por um momento extremamente difícil, por um momento desanimador, por um momento em que as circunstâncias são contrárias, são diversas, diferentes daquilo que você está esperando que Deus faça na sua vida, diferente daquilo que Deus lhe prometeu, não significa que Deus não vai fazer, não significa que Deus não vai cumprir, não significa que Deus não vai abençoar, não significa que Deus voltou atrás, não significa que Deus esqueceu do que ele prometeu, do que ele tem que fazer. A questão é como nós reagimos no momento difícil, como reagimos no momento de adversidades, como reagimos quando as circunstâncias são contrárias, como reagimos quando parece que tudo desmoronou, parece que Deus esqueceu do que prometeu. Como é que nós reagimos no meio das dificuldades? Ou nós olhamos para frente, crendo no que Deus vai fazer, crendo no que Deus prometeu, ou nós nos entregamos àquela circunstância, àquele momento difícil, àquela adversidade que estamos vivendo. É assim que funciona. Então Davi, por que ele se fez chefe daqueles homens? Porque ele queria mandar? Não. Porque ele manteve no coração uma certeza: Deus me escolheu para reinar sobre Israel. Eu vou precisar lutar, eu vou enfrentar lutas, eu vou precisar de homens, eu vou precisar de apoio, eu vou precisar de gente lutando ao meu lado. E ele não olhou aqueles homens de uma maneira como se está definido a vida deles. São endividados, são homens amargurados de espírito, são homens que estão humilhados, são homens que estão no fundo do poço. Eu não quero saber desses homens. Não. Ele se fez líder deles, acreditando naquilo que aqueles homens poderiam se tornar, acreditando naquilo que Deus poderia fazer na vida daqueles homens e através daqueles homens. E aqueles homens que se ajuntaram a Davi e que naquele momento eram amargurados, estavam em aperto, humilhados, endividados, estavam no fundo do poço, aqueles homens vieram a se tornar homens honrados, vitoriosos, respeitados. Por quê? Porque Davi soube viver a fé, soube viver a fé. Então você vem à igreja, se está seguindo Jesus, tem as promessas que estão escritas aqui na Bíblia para todos nós, e Ele pode fazer promessas específicas no seu coração. Eu quero fazer isso na sua vida, eu quero realizar aquilo na sua vida, eu quero realizar isso aqui através de você. Ele tem as suas promessas específicas para cada um. Isso não significa que você vai encontrar facilidades, isso não significa que tudo vai ficar favorável para você, isso não significa que as circunstâncias elas vão caminhar de uma maneira extremamente favoráveis a você. Não. Ele permite circunstâncias contrárias, Ele permite adversidades, Ele permite momentos, situações em que parece que aquilo que você creu no coração foi uma grande ilusão, aquilo que você creu no coração nunca vai acontecer, aquilo que você creu no coração não é o que Deus quer fazer. Ele permite. Então a pessoa, olhe um pouquinho para mim, a pessoa, o cristão, ele tem que saber, você tem que saber viver a fé nos momentos de adversidade, porque viver a fé nos momentos favoráveis é muito fácil. Viver a fé quando tudo está caminhando a mil maravilhas é muito fácil. Viver a fé quando tudo está contribuindo
a seu favor, é muito fácil. Mas a vida cristã, a vida com Deus, não é vivida simplesmente dessa maneira, não é vivida dessa forma. Para que Davi chegasse aonde Deus prometeu que ele chegaria, demorou quase que 18 anos. E como é que foram esses anos até chegar onde Deus prometeu? Muitas lutas, perseguição, momentos difíceis. Davi chegou a trabalhar para os inimigos de Israel. Houve um período em que Davi foi trabalhar para os inimigos de Israel. Davi passou por situações que davam a impressão, olhando pelos olhos naturais, que o que Deus falou com ele era uma grande ilusão, que aquilo que ele estava crendo, buscando, era uma grande ilusão. Então, nós podemos, como repetimos, nós podemos orar, nós podemos ensinar, nós podemos aconselhar, mas nós não podemos, não conseguimos, não temos condições de viver a fé por você, de viver a fé por outra pessoa. Nós não temos condições. Então, você que está aqui, você vem buscando a Deus, e de repente Deus falou no seu coração, você tem fé para determinadas coisas que Deus colocou no seu coração, você crê naquilo que Deus prometeu, muito bem, de repente hoje, agora, você está vivendo um momento extremamente difícil, extremamente contrário, extremamente adverso, nada favorável ao que Deus prometeu, ao que você crê, ao que está no seu coração. Deus permitiu, está permitindo, está no controle. Agora você tem que saber viver a fé nesse momento. Você tem que saber viver a fé no momento difícil, você tem que saber viver a fé no momento de deserto, no momento de circunstância contrária, no momento de adversidade. Você tem que saber viver a fé. Você olha lá na frente para aquilo que Deus quer fazer, pode fazer, prometeu fazer, você crê que Ele tem poder para fazer, e você segue em diante, olhando para frente, para aquilo que Deus prometeu fazer, ou você vai desmoronar, desmontar, fraquejar no meio das circunstâncias, e você pode não alcançar aquilo que Deus lhe tem prometido. Por quê? Porque é preciso viver a fé. Então, imagina Davi dentro de uma caverna, estava lá, passou a viver ali, para preservar a vida. Ele poderia muito bem dizer, pô, mas então eu estou iludido, porque Deus prometeu, usou o profeta para me ungir como rei, agora eu estou sendo perseguido, eu tenho que me esconder dentro de uma caverna. E de repente, dentro desta caverna, surgem homens. E quem eram os homens? Gente que está no fundo do poço, gente que está lá embaixo, gente que está humilhado, gente que estava desanimado, gente que estava no fundo do poço. E esse pessoal vem para o meio dele, vem para se juntar a ele. E o que fez Davi? Agora piorou, eu já estou na minha guerra, ainda vem gente no fundo do poço se chegar a mim. Ele poderia muito bem dizer, agora que piorou o negócio, agora mesmo que... E ele poderia se entregar às circunstâncias, e ele poderia se deixar levar pelas circunstâncias. Não, o que Davi fez? Ele viu pela fé o que Deus pode fazer, o que Deus quer fazer, o que Deus quer realizar, e começou a trabalhar com aqueles homens, e começou a instruir aqueles homens, a passar fé para aqueles homens, a levantar a fé daqueles homens, e aqueles homens se tornaram os valentes de Davi, e eles se tornaram homens respeitados e corajosos. Então,
A vida cristã, a vida com Deus, ela não é vivida apenas de momentos favoráveis, em que tudo corre, caminha de uma maneira favorável. Não, existem momentos em que as coisas se tornam extremamente difíceis, extremamente contrárias, extremamente adversas, em que se tem a impressão de que parece que o que Deus prometeu é uma ilusão, o que se está buscando é uma ilusão. Deus permite esse tipo de coisa na vida de todos, especialmente na vida daqueles que têm o objetivo com Deus. Agora, eu tenho que saber viver esse momento. Não tem nada favorável, não tem nada a meu favor. Ou eu olho lá para frente e fixo o coração no que Deus prometeu, no que Deus quer fazer, no que Deus pode fazer, no que Deus pode realizar, ou você se entrega para aquelas circunstâncias, para aquelas dificuldades, e você duvida de Deus, você desacredita das promessas de Deus, e você perde o direito de conquistar o que Deus te prometeu, porque é preciso que se viva a fé. E muitos cristãos, eles nos momentos difíceis, nos momentos adversos, eles fazem o que? Eles se entregam, eles desacreditam, eles duvidam, eles perdem os seus objetivos com Deus, eles param de lutar, eles param de perseverar, eles param de orar, eles param de prosseguir, porque eles se entregam àquele momento difícil que eles estão vivendo. Aquele é um momento difícil. Deus permitiu aquele momento, Deus permitiu que Davi passasse por situações terríveis. Quem olhava para a vida dele poderia dizer: essa coisa de que Deus ungiu, ele vai ser rei, ele vai ser vitorioso, ele vai ser o rei de Israel. Quem olhava para a vida dele ia pensar assim: esse aí está perdido, está abandonado, está jogado às traças. Deus permitiu. Davi teve que se fingir de louco numa determinada ocasião. Ele teve que se fingir de louco para preservar a vida, teve que ir para dentro das cavernas, teve que viver situações terríveis, tendo no coração aquela promessa de Deus e tendo sido ungido rei de Israel. Então, quando o cristão cresce espiritualmente, ele vai crescendo na sua comunhão com Deus, no seu relacionamento com Deus, na sua maneira de viver, nas suas atitudes, no seu procedimento, ele vai se amoldando ao Senhor Jesus, por um lado, mas por outro lado ele também vai aprendendo a lutar. Ele vai aprendendo a lutar. Deus falou comigo, Deus me prometeu, eu creio que Deus pode fazer isso, fazer aquilo, Deus falou no coração que ia fazer isso e aquilo. Agora eu estou vivendo momentos difíceis, mas Deus está comigo. Esses momentos difíceis, eles vão cessar, eu vou prevalecer sobre eles. Esses momentos difíceis não vão persistir, não vão permanecer. Deus é Senhor. Deus permitiu, está permitindo que eu passe por isso, que eu viva isso, que eu enfrente isso, mas eu vou olhar para frente, para aquilo que Deus quer fazer e pode fazer. Pastor nenhum pode fazer isso por ninguém. Não pode fazer isso por ninguém. Nós não podemos fazer isso por ninguém. Nós não temos condições de fazer isso por ninguém. A pessoa, o cristão, é que tem que ter essa capacidade de dizer: não, eu tenho que olhar lá na frente para o que Deus falou. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho na leitura. Davi retirou-se, versículo 1, e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa do seu pai, desceram ali para ter com ele. Ele é como se ele tivesse, não estava literalmente falando, é como se estivesse preso, tá? Escondido, tá? Então vamos lá visitá-lo. E ele tinha sido ungido rei de Israel, agora está dentro de uma caverna e a família vai visitá-lo.
Versículo 2: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, homens endividados e amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens, tá certo? Então, o que a gente entende? Nós não podemos nos deixar vencer pelo momento difícil, não podemos nos deixar vencer por circunstâncias contrárias, não podemos nos deixar vencer por momentos de dificuldade. Nós temos que ter uma visão para frente, por que Deus prometeu, por que Deus falou. Outro, no lugar de Davi, ia chegar para esse pessoal e dizer: olha, irmão, não, eu já estou numa guerra tremenda aqui, eu já estou aqui escondido na caverna para preservar minha vida, tem milhares de homens me perseguindo, vocês vêm para cá, eu não posso fazer nada por vocês, vocês têm que ir embora, sai daqui, vai me atrapalhar, vai embora, só vai complicar a minha vida, vai embora. Não foi isso que ele fez. Ele olhou para aqueles homens e pensou no que Deus poderia fazer, olhou para o que Deus poderia realizar. Deus pode fazer desses homens que estão no fundo do poço, em aperto, amargurados, endividados, por baixo. Os homens estavam por baixo em todos os sentidos, mas Deus pode fazer desses homens vitoriosos, honrados. Então nós nunca podemos olhar para pessoas que de repente estão no fundo do poço e desacreditar o que Deus pode fazer na vida delas. Como também não podemos olhar para as circunstâncias difíceis, contrárias, adversas, e desconsiderar o que Deus pode fazer na nossa vida e através da nossa vida. Então, essa coisa de saber viver a fé no momento difícil, no momento contrário, no momento adverso, no momento de circunstância contrária, isso é fundamental, porque se você não aprender a viver a fé no momento difícil, você nunca vai obter vitórias maiores, você nunca vai conquistar alguma coisa maior com Deus, porque no momento difícil se entrega, se deixa vencer, deixa de lutar, se prostra diante das circunstâncias contrárias e não olha para frente para aquilo que Deus pode fazer. E Davi fez o contrário. Tudo o que ele fez olhando para frente, para aquilo que Deus poderia fazer. Versículo 3: dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Tá certo? Ele tinha recebido a unção de rei, estava num momento extremamente difícil, mas ele tinha uma convicção de que Deus estava no controle, de que Deus estava controlando tudo. Foi até o rei daquele lugar e disse: olha, deixa o meu pai e minha mãe ficarem aqui, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim, o que Deus vai fazer daqui para frente, porque ele tinha a convicção de que Deus estava no controle de tudo. Versículo 4: trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete, ainda vivendo um momento difícil, deu ouvido ao profeta, como quem diz: agora está na hora de você sair daqui. E Davi foi. Então talvez você diga assim: o que essa história toda tem a ver conosco? Tem muito a ver conosco, porque o crescimento espiritual do cristão vai fazê-lo
se conformar com a imagem de Jesus. Você vai crescendo espiritualmente, vai se tornando mais parecido com o Senhor Jesus. Pelas suas atitudes, maneira de viver, pelos seus objetivos, você vai se conformando à imagem dele. Esse é o objetivo principal para nós. Mas nós estamos aqui ainda nesse mundo. E Deus tem as suas promessas registradas na Bíblia. Mas ele, o Espírito Santo, não está limitado ao que está escrito aqui. Ele pode fazer promessas específicas no coração do cristão. Eu quero fazer isso na sua vida. Eu quero realizar isso na sua vida. Eu quero realizar isso através da sua vida. Ele faz promessas específicas. Então não significa que as promessas que Deus fez, eu vou conquistá-las com facilidade. Eu vou passar por nada, não vou passar por lutas, eu não vou enfrentar momentos difíceis. Não, ao contrário. Até que venhamos conquistar aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai permitir lutas. Ele vai provar a sua fé. Ele vai permitir que a sua fidelidade seja provada, a sua fé seja provada, a sua perseverança seja provada. Ele vai permitir muitas coisas. E muitas das vezes, Ele vai permitir situações, momentos, circunstâncias em que você vai olhar e você vai ter a impressão, ou parece que Deus não é comigo, ou parece que eu me iludi, parece que aquilo que Deus falou que ia fazer é uma ilusão, é uma coisa minha. Eu acho que é a minha emoção, a minha mente, porque eu estou passando por isso, eu estou vivendo isso, eu estou enfrentando isso, eu estou passando por situações que dá a impressão que Deus me abandonou. Exatamente isso. Ele não abandonou, mas a impressão que se terá é essa. É preciso aprender a viver a fé nos momentos difíceis. É preciso aprender a perseverar. É preciso aprender a olhar para frente. O momento que eu estou passando, as circunstâncias que eu estou vivendo, as adversidades que eu estou enfrentando agora, elas não são capazes de impedir que Deus faça na minha vida aquilo que Ele me prometeu. Eu tenho que olhar para frente. Eu estou gemendo agora, mas eu tenho que olhar para frente. Eu estou passando por situações extremamente difíceis agora, mas isso não vai impedir que Deus me abençoe como prometeu. Isso não vai impedir que Deus faça aquilo que Ele prometeu fazer. Isso não vai impedir que eu chegue onde Deus quer que eu chegue. Quer dizer, quem não sabe, quem não aprende a viver a fé nos momentos difíceis, também não consegue conquistar, tomar posse daquilo que Deus tem prometido. Consegue. Por quê? Porque os momentos difíceis virão. Os momentos difíceis serão permitidos por Deus. Os momentos difíceis Ele vai permitir. Ele vai permitir que você enfrente situações que você fala, parece que Deus me abandonou. Parece. Ele não abandonou nada. Mas a impressão que se terá é essa, parece que Deus não está me ouvindo, exatamente. Mas Ele está ouvindo. Parece que Deus não está tomando conhecimento do que eu estou vivendo, passando, enfrentando. Parece que as minhas orações, elas não estão sendo ouvidas por Deus. Parece que elas estão batendo no telhado e voltando. Não é nada disso. Ele está no controle. Ele está no controle. O que Ele quer é que cada um cresça espiritualmente, aprenda a perseverar, prove fidelidade, prove fé, prove confiança e continue olhando para frente. Essa coisa de viver a vida cristã só quando está tudo indo muito bem é muito fácil. Essa coisa de dizer Deus está me ouvindo só quando tudo está indo bem é muito fácil. Essa coisa de dizer, não, Deus está comigo só quando tudo está indo muito bem, é muito fácil. Davi tinha sido ungido, foi honrado por Deus. Depois ele vai lá, enfrenta o gigante, o país inteiro gritando o seu nome, Davi, porque Davi venceu milhares e tal, e o colocou acima do rei.
uma vitória extraordinária. De repente, muitas lutas. De repente, muitas dificuldades. De repente, momentos extremamente difíceis, a ponto desse que tinha sido gritado pela nação inteira, gritar o nome dele, agora ele tem que ir para dentro de uma caverna. E no meio de uma caverna vem lá 400 homens, tudo derrotados, fundo de poço, homens sem nenhuma força, desanimados, prostrados, homens que estavam em aperto. Davi não os expulsou, porque ele sabia que Deus estava no controle, o que Deus prometeu era capaz de realizar. O que ele fez? Trabalhou com esses homens. Eu vou precisar desses homens. Deus me ungiu. Chegou uma hora que eu vou ter que enfrentar inimigos, lutas e tomar posse daquilo que Deus já me concedeu. E ele trabalhou com aqueles homens. E aqueles homens se tornaram homens honrados e vitoriosos. Então, não adianta pensar assim, estou seguindo Jesus, e eu vou crescer espiritualmente, só com as bênçãos, só com as vitórias, só com as conquistas, tudo indo bem, tudo indo favorável, eu vou crescer. Não vai crescer assim. Ele precisa ver que nós nos conformamos com a imagem de Jesus. Nós temos que nos tornar parecidos com Jesus, na nossa maneira de viver, objetivos, propósito, caráter, enfim, a nossa maneira de viver. Como é que ele vai fazer com que isso aconteça? Ele vai permitir um montão de coisa. Você se humilhar, você se consagrar, você abrir o coração, você se santificar, você largar os seus próprios pensamentos. Ele vai permitindo um monte de situações para que a pessoa vá se conformando com a imagem de Jesus, vá se tornando parecida com Jesus. O cristão vai se tornando parecido com Jesus. Isso é uma coisa. Em relação às coisas aqui, a vida aqui, ele tem as suas promessas, ele tem vitórias a conceder. Então tem as suas promessas escritas e as que ele faz no coração, as que o Espírito Santo faz diretamente no coração. Agora, eu vou lutar para o que Deus prometeu fazer. Vai permitir lutas, ele vai permitir circunstâncias contrárias. Aqueles que querem viver a vida cristã só quando está tudo indo a mil maravilha, esses não crescem, nem conquistam coisas maiores, porque não querem provar fé num momento difícil, não querem provar fidelidade num momento difícil, não querem olhar para frente num momento difícil, às vezes querem se entregar. Então deixa eu ler aqui alguns versículos para que depois possamos fazer a oração. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Samuel 25, versículo 13. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram, pois, após Davi, uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Aquele número foi crescendo, mas os 400, que eram homens amargurados de espírito, endividados, prostrados, que estavam no chão, agora já estavam lutando, porque houve alguém que olhou para eles, acreditando no que eles poderiam se tornar, no que Deus poderia fazer. Davi fez exatamente isso. 1 Samuel 27, desculpa, só passar alguns capítulos. Aques confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que lhe será o servo para sempre. 1 Samuel 27, 2.
Dispôs Davi com 600 homens que com ele estavam, passou a Aques, filho de Maoque, rei de Gade. Ou seja, Davi acolheu, se tornou líder de 400 homens que estavam derrotados, fracassados, humilhados para baixo. Agora esses homens estão cheios de coragem, determinação, fé, lutando, porque o momento difícil, as circunstâncias contrárias, o momento adverso não é capaz de impedir que Deus faça aquilo que Ele prometeu. Depende da pessoa olhar para frente ou se entregar. Hoje não acredito que todos, de repente há pessoas aqui vivendo um momento muito adverso, enfrentando lutas, sejam quais forem, passando por situações que talvez você diga, pô, tem hora que parece que Deus me abandonou. Tem hora que você diz, parece que as minhas orações não estão servindo para nada. Tem hora que parece que aquilo que eu creio, aquilo que Deus colocou no meu coração, foi uma grande ilusão. Parece que foi eu que coloquei tudo isso na minha mente, dentro de mim, é fruto da minha mente. De repente você está vivendo um momento extremamente difícil. Esse momento difícil, essas circunstâncias, essas lutas, esses problemas, não são capazes de impedir Deus de fazer na sua vida o que Ele prometeu, de realizar aquilo que Ele prometeu. As circunstâncias não impedem, não são capazes. O que impede é não viver a fé, é não crer, é não perseverar, é não prosseguir, é não olhar para frente. Quer dizer, a própria pessoa é que pode impedir, acima de tudo, que Deus faça na vida dela o que ela prometeu, quando não existe uma fé, uma perseverança, uma convicção. Então é fundamental que você entenda isso. Não adianta só olhar para a Bíblia e dizer, Davi passou por luta, Moisés passou, Abraão passou, fulano passou, todo mundo passou, até chegar onde Deus queria que chegasse, até alcançar o que Deus prometeu. Mas no meu caso eu não quero passar. Não, você vai passar. Eu não sei o que você está buscando além do objetivo maior, que tem que ser a conquista da vida eterna. Eu não sei o que Deus prometeu para você, eu não sei qual é a fé que você tem, eu não sei quais são os seus objetivos com Deus. Mas uma coisa eu sei, Deus prometeu, Deus colocou no coração, Deus lhe prometeu, colocou no coração, me direcionou, me deu uma fé para determinadas coisas. Então, você vai passar por lutas, você vai passar por momentos dificílimos na sua vida. Ele vai permitir que você passe por situações que você pense assim, eu acho que era tudo coisa da minha cabeça. Não, não é da sua cabeça. Ele pôs, Ele fez, Ele colocou no coração. Agora, aquelas lutas que você está vivendo, que você está enfrentando, que você está passando, são momentos que você vai ter que vencer pela sua fé, por sua fé. Você vai ter que prosseguir. E às vezes Deus permite momentos extremamente difíceis. O pastor não tem condições de viver a fé por você. Não tem, ninguém tem condições de fazer isso. É individual. Davi teve que viver a fé dele. Olhar para aqueles homens e pensar mais ou menos assim, eu estou na caverna aqui, mas eu não estou derrotado. Eu estou na caverna aqui, mas Deus não me abandonou. Deus tem objetivo, me fez uma promessa, mandou o profeta me ungir, e agora esses homens vêm aqui. Ele enxergou lá na frente o que Deus podia fazer com aqueles homens na vida deles, através deles. Ele enxergou que ia chegar um momento que Deus poderia dar a ele a vitória sobre toda aquela perseguição, sobre Saul, sobre o exército de Saul. Ele teve no coração uma fé. Deus é fiel e vai abençoar. Esse tipo de situação tem que ser vivida individualmente.
individualmente. Individualmente, não depende de ninguém, é individual. De repente tem um casal vivendo um momento extremamente difícil na vida. A esposa tem a fé dela, o marido tem que ter a fé dele. Se os dois estiverem na fé, olhando para frente, crendo, perseverando, confiando no que Deus vai fazer, melhor ainda, a força é dobrada. Agora, se a esposa está na fé, tenho certeza que Deus vai fazer. Essa situação, essa circunstância não vai impedir Deus de nos abençoar. Eu tenho certeza de que Deus vai fazer o que Ele prometeu. Ou ela está na fé, mas se Ele não estiver, eu acho que Deus não vai nos abençoar, eu acho que essa situação vai nos destruir, eu acho que a gente não vai sair da situação, acho que Deus não vai fazer nada. Quer dizer, a coisa é mais difícil, porque um está na fé, o outro não está. É individual e vice-versa. O marido está na fé, mas a esposa não está na fé. É mais difícil, porque você, num momento difícil, se você estiver rodeado, ou se você tiver ao seu lado alguém de fé, é muito melhor. Alguém que está falando a mesma linguagem que você, alguém que diz, não, Deus está nos ouvindo, parece que não, mas Ele está. Alguém que diz, não, Deus vai fazer, Deus vai abençoar, Deus é com a gente, é muito melhor. Se tiver ao seu lado alguém que não está falando a mesma linguagem de fé que você, é mais difícil, porque você vai ter que viver a fé por você, e você ainda vai ter que ter capacidade de repreender no seu coração, na sua mente, a todo momento a falta de fé daquela pessoa. Você vai ter que ter força para você, ainda vai ter que superar a fraqueza daquela pessoa. Davi teve fé e mostrou para aqueles homens o que Deus poderia fazer na vida deles e através deles. Ele não os ensinou apenas a lutar fisicamente, eles já sabiam lutar. Ele mostrou para aqueles homens que eles poderiam sair daquela situação, poderiam se tornar homens respeitados, vitoriosos, honrados, e ele trabalhou para que aqueles homens se levantassem, e eles se levantaram, e eles se tornaram extremamente corajosos, honrados e vitoriosos. Por quê? Porque as circunstâncias não impedem, as adversidades não impedem, as circunstâncias contrárias não são capazes de impedir o que Deus prometeu. Agora, vai da reação de cada um, vai da fé de cada um, vai da determinação de cada um, e isso é individual, eu estou vivendo um momento difícil, bispo, um momento muito difícil. Ou você vive a fé, olha para frente, crê, persevera, ora, busca, vive a fé, olha para o que Deus vai fazer, o que Ele pode fazer, o que Ele prometeu, ou você se entrega, e você se deixa vencer por tudo aquilo. É mais fácil se entregar? É mais fácil se entregar é se entregar. Você se entrega, você desanima, você se prostra, você deixa os seus sentimentos te dominar. É 1000 vezes mais fácil se entregar do que lutar. Mas quando você luta, Deus honra. Quando a pessoa se entrega, aí a situação se torna extremamente difícil. Amém? Então, eu quero fazer oração antes da gente buscar a presença de Deus. Você que está aqui, vivendo um momento difícil, vivendo circunstâncias contrárias, enfrentando situações que são aos seus olhos extremamente difíceis, o que você tem que fazer? Se você estiver na fé, crendo, perseverando, olhando para frente, você está no caminho certo, e Deus é Deus para te abençoar.
Agora, se você diz, eu estou me entregando, me deixando levar, me deixando dominar, aí é outra história. O que você tem que fazer é se levantar. É se levantar com Deus, é se levantar na sua fé. É se erguer e aprender a viver os momentos difíceis da vida. E Deus permite que eles aconteçam. Então, vamos orar, vamos falar com Deus. Fique de pé, por favor. Vamos fazer a oração. Feche os olhos, por favor. Feche os seus olhos. Feche os olhos. Lutar é perseverar pelo seu ideal, sentindo a esperança de um novo amanhã. Anunciar a salvação. Toda luta, fecha os olhos e cante. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare só derrota. Quem ama não desiste. vai até o fim. Vai até o fim. Acredite. Ainda que as dores Sejam fortes. sejam fortes, Ainda que os problemas te sufoquem, para para tudo existe uma solução. toda luta tem sempre no final. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare aceite Só derrota. sua derrota. Quem ama não Quem desiste. ama não desiste. Vai até o fim. Vai até o fim. Acredita. Acredita, ainda que as dores Sejam fortes. sejam fortes, Ainda que os problemas ainda que os problemas te sufoquem. te sufoquem, Para tudo existe. para tudo existe uma solução. Novamente, mas fé, toda luta Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare aceite sua derrota. sua derrota. Quem ama Quem ama não desiste. vai até o fim. Vai até o fim. Acredita. Ainda que as dores sejam fortes, Ainda que os ainda problemas que os problemas te sufoquem. te sufoquem, para tudo existe uma solução. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare aceite sua derrota. Quem ama não desiste. Vai até o fim. Acredita. Ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem. Para tudo existe uma solução. feche os olhos, por favor. Fale com Deus. A mensagem que ouvimos parece não ter muito a ver conosco,
mas ela tem, porque nós temos, como seguidores de Jesus, o objetivo principal, maior, que é a conquista do reino dos céus. E Jesus disse que é como passar por uma porta estreita. Poucos são os que acertam e entram por ela. Nós temos que lutar até o minuto final, obedecendo, crendo, perseverando, fazendo a vontade dele, para chegarmos ao nosso objetivo principal. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, existem as lutas e as vitórias que a palavra de Deus nos promete, e as vitórias e os objetivos que Deus coloca especificamente no coração de cada um. Mas para alcançarmos as promessas de Deus, nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar. E no meio desta luta, Deus permite momentos difíceis. Deus permite passarmos por lutas, momentos difíceis, circunstâncias adversas, que nos dão a impressão de que Deus não está conosco, que nos dão a impressão de que Deus não nos ouve, de que dão a impressão de que aquela fé que veio ao nosso coração não era Deus falando conosco, foram produzidos pela nossa mente e emoções. Davi foi ungido rei, depois partiu para uma grande vitória, venceu Golias, e a nação inteira o exaltava, porque ele venceu aquele desafio. De repente Saul começa a persegui-lo por inveja e ódio, e chega um ponto que Davi, ungido rei, tem que ir para dentro de uma caverna, se esconder para preservar a vida. E 400 homens estavam desanimados, desencorajados, com autoestima lá embaixo, endividados, em aperto, amargurados em espírito, homens que não tinham perspectiva de vida, se juntam a Davi, e ele, pela fé, se faz chefe deles, capitão deles, porque ele cria no coração no que Deus havia feito, falado, prometido a ele, porque ele cria que aquelas circunstâncias tão difíceis não iria destruí-lo, não iria prevalecer. Ele cria no coração que aquilo iria passar, que Deus iria cumprir na vida dele o que havia prometido. Todos nós precisamos aprender a lutar nos momentos difíceis. Todos nós precisamos aprender a olhar para frente. Todos nós precisamos aprender a perseverar, a crer quando tudo está difícil, quando tudo está contrário, quando tudo parece contrário. Precisamos olhar para frente, para o que Deus prometeu, para o que Deus vai fazer, para o que Deus quer realizar.
Você que está aqui desanimado, desanimada, você que tem olhado para as circunstâncias, que tem duvidado de Deus, que tem imaginado que Deus não tem lhe ouvido, crido que Ele não esteja lhe ouvindo, peça perdão a Deus, fale com Deus, me perdoa, Senhor, porque eu olhei para as circunstâncias, dificuldades, adversidades, e não confiei no teu poder, na tua fidelidade, na tua grandeza, nas tuas promessas. Eu esqueci que o Senhor está no controle de tudo, e que se houver fé, confiança, perseverança, fidelidade da minha parte, o Senhor há de abençoar, há de cumprir o que prometeu, há de realizar aquilo que prometeu. No final da luta virá a vitória, como ela chegou para Davi, como chegou para Moisés, Abraão, para tantos homens e mulheres de Deus, chegará para mim, porque o Senhor é Deus. Ó Espírito Santo, levanta, Senhor, levanta aqueles que no coração, na mente, no espírito, Senhor, estão prostrados, em aperto, amargurados, cansados, desanimados, passando por momentos difíceis, mas que haviam se esquecido da tua palavra, da tua promessa. E venha, Espírito Santo, e vivifica no coração daqueles que têm crido, daqueles que têm lutado, daqueles que têm perseverado, todas essas palavras que ouvimos aqui. Que haja, Senhor, uma certeza de que as nuvens negras não impedirão e nem impede que o sol venha brilhar. Sim, Senhor, venha em nome de Jesus e mostra-lhes o teu poder, mostra-lhes a tua força e dê a certeza de que no final da luta vem a vitória, se crermos, se perseverarmos, se confiarmos. Tem sempre no final uma vitória, jamais declara-se só derrota. Quem ama não desiste, quem ama não desiste, vai até o fim. Ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Toda luta tem sempre no final sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Feche os olhos, adore a Deus, agradeça a Deus. Deus não abandona os que pertencem a Ele. Deus não rejeita aos que vêm a Ele. Deus não se esquece das suas promessas. Deus não deixa de cumprir o que prometeu
quando encontra fé, obediência, perseverança, confiança, amor. Deus é fiel. Deus está no controle de tudo. Deus é soberano. Ele é o Deus que se assenta sobre os dilúvios. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então adore a Deus, erga as suas mãos aos céus e adore a Deus. Adore a Deus porque Ele é fiel. Adore a Deus porque a sua misericórdia dura para sempre. Adore a Deus porque a palavra dele é digna de toda aceitação. Adore a Deus porque Ele é o único digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado, de ser engrandecido. Senhor, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração. Não há, Senhor, nenhuma circunstância que o impeça de cumprir a sua palavra e suas promessas. O Senhor é Deus e nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que morresse por nós. Está escrito que juntamente com ele o Senhor deu graciosamente todas as coisas. Ó Espírito Santo, engrandecido seja o teu nome, exaltado, Senhor, seja o teu nome. Aceite o nosso louvor, aceite, Senhor, a nossa adoração. As circunstâncias deste mundo não impedem que o Senhor cumpra a sua palavra. Sim, tu és o nosso Deus. O Senhor prometeu na sua palavra, dizendo que ainda que uma mulher viesse a esquecer-se do filho, o Senhor jamais se esquece daqueles que lhe pertencem. Ó, digno é o Senhor de toda glória e de toda honra. Digno é o Senhor Jesus, que venceu todas as coisas e nos fez mais que vencedores. Senhor, aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, aceite, Senhor, a expressão do nosso espírito, da nossa alma, do nosso ser. Sim, digno é o Senhor de toda honra. Tu estás conosco, tu estás com aqueles que estão voltados para ti, Senhor. Nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós exaltamos, Senhor, o teu nome, porque o Senhor é Deus. Sim, Espírito Santo, seja glorificado, Senhor, seja exaltado e dê, Senhor, dê ao teu povo, conceda ao teu povo, dá, Senhor, ao teu povo a tua presença, dá ao teu povo a força sobrenatural necessária para que se mantenham de pé, Senhor. Seja nos momentos de vitória, seja nos momentos de lutas, que o Espírito Santo veja neles força, veja neles fé, veja neles convicção, veja neles fidelidade, amor, veja neles uma verdadeira fé. Ó, nós te exaltamos, nós te glorificamos, seguimos àquele que venceu todas as coisas, seguimos àquele que morreu, mas não permaneceu morto, ao terceiro dia ressuscitou e está à tua direita, glorificado, cheio de poder. Ó, dá, Senhor, para a tua igreja o teu Espírito, dá para a tua igreja a tua unção, para que possam prosseguir firmes e possam, Senhor, entrar pela porta estreita. Sim, que eles possam, Senhor, permanecer firmes
em busca daquilo que o Senhor tem prometido. Seja exaltado, seja glorificado. Saltando sobre os montes de Jerusalém. Feche os olhos e cante, levante as mãos. Sou tua noiva apaixonada, Te esperando para dançar. Cante, Yeshua. 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 Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada. Sou tua noiva apaixonada, Te esperando para dançar. Yeshua. 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 As mãos no coração, faça a sua oração. Peça o Espírito Santo para lhe encher de forças, para lhe encher da presença de Deus, para lhe dar, lhe conceder aquela renovação espiritual prometida na sua palavra, para que você possa prosseguir, buscando o objetivo mais importante, que é a conquista da vida eterna, mas também lutando por aquilo que Deus lhe prometeu, por aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através dela. Peço o Espírito Santo para lhe ensinar, lhe ajudar e lhe ensinar a viver a fé nos momentos difíceis, a se manter de pé quando tudo parece estar desmoronando, a conseguir perseverar quando parece não haver mais motivo para prosseguir, a continuar confiando quando parece que é inútil confiar. Ó, nós seguimos aquele que venceu todas as coisas. Jesus venceu todas as coisas, venceu a morte, venceu o mundo, venceu as trevas, e está à direita de Deus, assentado, glorificado, cheio de poder. E Ele nos fez, nos tornou mais que vencedores. E Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Aleluia. Sim, nós te adoramos, nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Não são os momentos difíceis, não são as circunstâncias contrárias, as adversidades que impedirão, Senhor, de cumprir as tuas promessas em nossas vidas. Abençoe que aqueles que entraram aqui, Senhor, quem sabe desanimados, amargurados, desencorajados, o Espírito Santo opere um milagre dentro deles, e eles se levantem e possam sair daqui hoje diferentes, erguidos pelo teu poder e pela tua palavra, Senhor, e com uma certeza muito grande de que o Senhor é fiel
e cumpre as suas promessas na vida dos que creem. Ó, nós te engrandecemos, te adoramos, te exaltamos, te honramos, porque o Senhor é Deus e é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O Senhor venceu todas as coisas e já nos tornou mais que vencedores. Que esta fé esteja nos corações e o Senhor seja glorificado e exaltado. Nós te adoramos